Boa tarde, pessoal. Hoje é dia de São João, estamos no clima, né? Com mais uma videoaula para vocês, a videoaula dessa semana. Falar para vocês aí, força na peruca. Eu sei que é complicado sem a nossa interação diária, né? Nada substitui a interação dos professores e dos alunos, nada substitui esse nosso convívio para o crescimento pedagógico de vocês, né? Então, a gente está fazendo aí da melhor forma possível nesse momento. Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar o Centro de Mídias, né? Mas para quem não está conseguindo acompanhar o Centro de Mídias, eu estou fazendo as videoaulas, outros professores também. A gente também tem atividades impressas na escola, né? Para um ou dois alunos aí que não estão tendo acesso. Então, a gente está aqui por vocês, tá bom? Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, principalmente para quem vai prestar Enem esse ano, o ano que vem, né? Seja quando for, para quem está em sociedade, que é a leitura e produção de artigo de opinião. Tá bom? Então vamos começar. Deixa eu só diminuir aqui. E professora com tecnologia. Vou colocar eu aqui no cantinho para não atrapalhar vocês, né? E a gente vai para cá. Então hoje nós vamos falar, como eu disse, sobre a leitura e produção de artigo de opinião. Para começar, o que é um artigo de opinião? Bom, o artigo de opinião, ele é um texto do tipo argumentativo e ele é um gênero textual que se caracteriza por comentar, analisar e opinar sobre fatos e temas relevantes para a sociedade, que estão em destaque na mídia. Então, todo artigo de opinião, como o próprio nome já diz, ele defende uma opinião, certo? Ele pode ser escrito em primeira pessoa ou terceira e ele vai sempre partir de uma questão polêmica. Para isso, a gente tem que entender a finalidade do artigo de opinião. Qual é a finalidade social do artigo de opinião? Qual é a finalidade para a sociedade? Por que nós, enquanto sociedade, lemos e produzimos artigo de opinião? Primeiro, gente, para estimular o debate de ideias, tá? Para levar a sociedade a aprofundar o pensamento sobre fatos de interesse coletivo e ponderar sobre posicionamentos distintos. A gente precisa escutar a opinião X, a opinião Y, para a gente chegar a uma opinião que é melhor para todos. Nós partimos do pressuposto que a livre expressão de ideias está na nossa sociedade, né? Aliás, a livre expressão de ideias é um pressuposto de sociedades democráticas e o Brasil é uma sociedade democrática. Deve ser sempre, né? Então, todos os assuntos têm que ser amplamente discutidos e debatidos por todos. Tem que sempre se apresentar um ponto de vista no artigo de opinião. Para quê? Para as pessoas poderem ver os argumentos e decidirem o que é melhor para elas, com qual elas concordam mais, né? Então vamos falar dos elementos que compõem a estrutura do gênero. Sempre que a gente fala em um gênero diferente, a gente sempre fala na estrutura. Assim como uma crônica tem personagens, cenário, passagem de tempo, a narrativa de algo do cotidiano, assim como a notícia tem a descrição de algo que aconteceu no dia, o que, quando, onde, o artigo de opinião também tem os seus elementos que o estruturam. Então, a gente começa com o primeiro elemento, que é a questão polêmica. O que é uma questão polêmica? A questão polêmica está na base do artigo de opinião. Todo artigo de opinião, ele é feito em cima de uma questão polêmica. Então, a questão polêmica é aquela para a qual há mais de uma resposta ou mais de um posicionamento. Exemplo de questões polêmicas, coloquei 3 aqui. Essa aqui está super na moda, né? As notícias falsas, também conhecidas como fake news, são motivo de preocupação? Dani, essa é uma questão polêmica? Super polêmica, né, gente? Por quê? A sociedade está debatendo que as fake news podem, sim, manipular as pessoas. Outras pessoas acham que não, que as fake news não manipulam. Que cada um tem que ser inteligente de procurar a fonte e verificar o que ele acha que... Quando ele vê uma fake news, para ele entrar em contato com ela, verificar a fonte e ver se ela é verdadeira ou não e se ela vai influenciá-lo. Mas é algo que está sendo tão debatido que está até o STF aí com uma investigação em cima, né? Outro, a sociedade tem o direito de tirar a vida de um criminoso? Gente, essa questão é a lei penal, né? Ela envolve a lei penal, ela envolve alguns debates que nossa sociedade já faz há tempos, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, a pena de morte, ela é real em alguns estados, em outros ela é proibida. E aqui no Brasil? A gente começa por aí. Nós não temos pena de morte, mas nós temos o direito de tirar a vida de um criminoso? Muitas pessoas acham que sim, que temos o direito. Se ele matou, deve morrer. Outras pessoas acham que não, que essa lei do olho por olho, dente por dente, não condiz com a humanidade, né?
até com preceitos religiosos, aí envolve uma série de debates, tem vários lados. Terceira polêmica aí, a política de cotas tem colaborado para diminuir as desigualdades sociais relacionadas às minorias étnicas, como negros, como indígenas? Pessoal, no Brasil muitas pessoas são contra, porque elas acham que não se diminui essas desigualdades, que essas desigualdades deveriam ser diminuídas de outra forma. Outras pessoas acham que contribui sim. Então, por isso torna-se uma questão polêmica. Entenderam que é uma questão polêmica? Então vamos para o próximo item. A tese. O que é a tese? Se eu tenho uma questão polêmica, se eu tenho um não, vamos falar assim, uma opinião X, uma opinião Y, quem defende a X e quem defende a Y tem uma tese. O que é a tese? A tese é o posicionamento crítico diante desse assunto, né, do autor diante desse assunto, dessa questão polêmica. A tese, ela é a síntese, o resumo do ponto de vista defendido em um texto de caráter argumentativo. A tese, ela pode aparecer no início ou no final do texto, ou pode não aparecer. Ai meu Deus, como é que é isso? Vamos lá. Quando ela é apresentada no início do texto, ela vai funcionar na introdução como um instrumento de orientação para o leitor. Ou seja, o leitor vai ver a tese e ele vai identificar fácil os argumentos que estão defendendo aquela tese. Às vezes, o autor ele nos desafia um pouco mais. Então, o que ele faz? Ele não deixa a tese explícita na introdução. Na introdução, ele só apresenta a questão polêmica. Então, né, vamos falar hoje sobre isso, isso, isso. Aí ele apresenta a questão polêmica, mas ele não deixa claro o que ele defende. Se ele concorda ou se ele não concorda, se ele vai para um lado ou para o outro lado, né? Então, o que ele faz? Ele vem apresentando a argumentação e aí a tese está implícita. E você vai descobrir essa tese aonde? Quando você chegar no final, você pode ter ela claramente explícita no final, na conclusão, ou não, ela pode permanecer implícita no texto inteiro. E a gente, enquanto leitor, é desafiado a descobrir. Pessoal, é claro que a gente consegue perceber fácil pelos argumentos. Olha, uma pessoa que está falando, vamos supor, a favor de diminuir a maioridade penal para 16 anos. Ela pode usar o seguinte argumento. Olha, se o jovem já vota aos 16, por que não responder por seus crimes aos 16? Então, se eu vejo esse tipo de argumento, esse argumento não está defendendo que não se diminua a maioridade penal aos 16. Então, mesmo estando difuso ou não uma tese, eu consigo perceber pelos argumentos, tá? Então, a tese pode aparecer no início, explicitamente, ou no final, explicitamente. E ela pode também não aparecer, mas ficar clara pelos argumentos, e aí cabe a nós, enquanto leitores, reconhecer a tese. Gente, já que a gente está falando de argumento, a gente viu que argumento é muito importante, né? Os argumentos, eles são os recursos que permitem organizar as ideias com a finalidade de desenvolver um raciocínio e fundamentar a conclusão que eu vou chegar, a proposta que eu vou fazer no final. Né? Tem 6 tipos de argumentos. Argumento de causa e consequência, exemplificação, comparação, raciocínio lógico ou enumeração de razões, autoridade e consenso. Vou falar um pouquinho de cada um deles, tudo bem? Então vamos começar com causa e consequência. Nesse argumento, a tese ou a conclusão, ela é aceita justamente porque ela gera uma consequência após uma causa. Para ficar mais claro, eu coloquei um exemplo para vocês. Olha, esse texto fala sobre trânsito em São Paulo, sobre o motivo de ter trânsito em São Paulo, ou seja, ele vai dar a causa e a consequência para a gente ao trânsito. Ao se desesperar no congestionamento em São Paulo, daqueles em que o automóvel não se move nem quando o sinal está verde, o indivíduo deve saber que por trás da sua irritação crônica e cotidiana está uma monumental ignorância histórica. São Paulo só chegou a esse caos porque um seleto grupo de dirigentes decidiu no início do século que não deveríamos ter metrô. Como cresce dia a dia o número de veículos, a tendência é piorar ainda mais o congestionamento, o que leva técnicos a preverem como inevitável a implantação de perigos. Perigos são os acidentes, né? É um textinho que foi adaptado da Folha de São Paulo. O que a gente percebe aqui? Consequência, o trânsito, os acidentes que terão, o excesso de número de veículos nas ruas. Qual foi a causa? Lá atrás alguém decidiu que não deveríamos ter metrô. Ou seja, esse argumento, ele defende claramente a tese de que devemos ampliar as linhas de metrô em São Paulo. Fica claro. Ele apresenta um argumento de causa e consequência para defender uma tese que não foi apresentada para a gente, mas fica claro pelo argumento. Argumento de exemplificação. Esse argumento, ele baseia a tese ou a conclusão em exemplos representativos, né? Os exemplos mostram para a gente
como que as pessoas agem, como que as pessoas fazem e o que pode gerar de consequência. O argumento de exemplificação, às vezes a gente tem que tomar cuidado para não confundir ele com o de causa e consequência, porque como ele é um exemplo de uma ação, as pessoas podem encarar como uma consequência, mas ele é só um exemplo. Causa e consequência, eu vou ter os dois bem separadinhos. De exemplificação, eu vou ver algo que represente aquela realidade do que eu estou falando. Então, eu coloquei um exemplo aqui. Esse texto ele fala sobre corrupção, sobre os brasileiros aceitarem a corrupção no dia a dia. Então, vamos lá. A condescendência com que os brasileiros têm convivido com a corrupção não é propriamente algo que fale bem do nosso caráter. Conviver e condescender com a corrupção não é, contudo, praticá-la, como que queria um líder empresarial que assegura sermos todos corruptos. Somos mesmo? Um rápido olhar sobre nossas práticas cotidianas registra a amplitude e a profundidade da corrupção, em várias intensidades. A pequena corrupção, cotidiana e muito difundida, é, por exemplo, olha como deixa claro que vai ser um argumento de exemplificação, é, por exemplo, a da secretária da repartição pública que engorda seu salário datilografando trabalhos para fora. Datilografando não, agora digitando, né? Utilizando máquina, vamos trocar por impressora, papel e tempo que deveriam servir à instituição. Os chefes justificam esses pequenos desvios com a alegação de que os salários públicos são baixos. Assim estabelece-se um pacto. O chefe não luta por melhores salários dos seus funcionários, enquanto estes, por sua vez, não funcionam. Outro exemplo é o do policial que entra na padaria do bairro, que faz ronda e toma de graça um café com coxinha. Em troca, ele garante proteção extra ao estabelecimento comercial, o que inclui, eventualmente, a liquidação física de algum ladrão que é de chinelo. Bom, olha aí, nós temos dois casos em que o brasileiro convive com a corrupção. Às vezes a gente vê pessoas batendo no peito e aí furando uma fila, ou numa pista, furando o trânsito na pista pelo acostamento. Então são vários exemplos que ele dá para sustentar essa tese que nós brasileiros convivemos sim com a corrupção e até aceitamos. Vocês viram que legal usar o marcador? É, por exemplo, outro exemplo. Fica bem claro que você está usando um argumento de exemplificação. Terceiro argumento, argumento de comparação. Nesse argumento, o argumentador pretende levar o auditório, né, ou quem está lendo, a aceitar a tese dele com base em fatores de semelhança ou de comparação, analogia, evidenciados pelos dados apresentados. Então, um exemplozinho aí. A quebra de sigilo nas provas do Enem de 2009, denunciada pela imprensa, nos faz indagar: quem seriam os responsáveis? O sigilo de uma prova do Enem deve pertencer ao âmbito das autoridades educacionais e não da imprensa. Assim como a imprensa é responsável por seus próprios sigilos, as autoridades educacionais devem ser responsáveis pelo sigilo do Enem. Gente, essa aqui foi uma polêmica que teve em 2009, que vazaram dados do Enem. E o Ministério da Educação, na época, culpou a imprensa por vazar esses dados. E a imprensa respondeu dessa forma: não, nossos sigilos a gente mantém, vocês têm que manter os sigilos de vocês. Se vocês deixarem chegar à tona, a gente divulga mesmo. Né? Então, eles fizeram uma comparação, mostrando que o Ministério da Educação era responsável por esses dados sigilosos terem sido vazados. Né? Então, a gente faz comparações para mostrar o quê? Que um errou aqui, o outro vai acertar por aqui, ou que um acerta aqui, o outro vai acertar por aqui. Comparação. Argumento de raciocínio lógico ou enumeração de razões. Pretende-se levar o auditório, ou quem está lendo, a admitir a tese ou a conclusão, justificando-a por meio de evidências que ela se aplica a dados considerados. Então, eu coloquei um exemplo aí, um textozinho do Drauzio Varela, do Dr. Drauzio. O fumo é o mais grave problema de saúde pública no Brasil. Assim como não admitimos que os comerciantes de maconha, crack ou heroína façam propaganda para os nossos filhos na TV, todas as formas de publicidade do cigarro deveriam ser proibidas terminantemente para os desobedientes, cadeia. Então, olha o argumento, olha o raciocínio que o Dr. Drauzio nos leva. Olha, a gente não permite propaganda de maconha, de crack, de heroína. Por que a gente permite de cigarro? Todos eles são um grave problema de saúde pública no Brasil. Então, ele leva a gente a raciocinar de que está errado fazer propaganda de cigarro. As propagandas de cigarro diminuíram bastante no Brasil, né? No ano de 2000, há 20 anos atrás, quando o Dr. Drauzio escreveu isso, as propagandas de cigarro eram muito mais numerosas, de dia, afetava crianças, adolescentes, né? E então agora diminuiu bastante. Talvez esse raciocínio lógico não faça tanto sentido para vocês, mas há 20 anos atrás fazia muito sentido combater
o fumo que fazia tanto mal na nossa sociedade. Ainda faz, né? Argumento de autoridade. Gente, o argumento de autoridade, esse aqui é o mais básico para se usar no artigo de opinião. Por quê? Porque ele é o mais aceito, né? Todo mundo que está lendo um artigo ou que está vendo uma palestra, a gente aceita melhor a tese ou a conclusão que está sendo defendida se os argumentos mostrarem a fala de alguém que tem credibilidade sobre aquele assunto, alguém que já é considerado uma autoridade na área, né? Então, um exemplo, teve um debate aí sobre o uso da cloroquina no tratamento da Covid-19. Nosso presidente, ele defendeu o uso da cloroquina. E médicos e cientistas estão falando contra. Por quê? Baseados em estudo científico. Então, estudo científico é um argumento de autoridade. Aí vem o eu. Fala assim, olha, eu sou contra o uso da cloroquina. Por quê? Porque o estudo científico tal, de tal instituto, de tal faculdade, disse que não faz efeito em certos momentos. Ou que os efeitos colaterais são muito mais danosos. Aí a pessoa fala assim, mas o presidente disse que é para usar. Olha como o argumento é fraco. Por quê? Porque o presidente não é médico, ele é presidente, ele é uma grande autoridade a ser respeitada. Mas ele não é médico, não é cientista, não estudou sobre isso. Então, quem que a gente acaba aceitando mais? O argumento de quem? De quem é autoridade no assunto. Um exemplo que eu dei aí para vocês, bem legal, olha. No livro didático X, as personagens que praticam boas ações são sempre ilustradas como loiras de olhos azuis, enquanto as más são sempre morenas ou negras. Podemos dizer que o livro X é racista, pois, segundo o antropólogo Kambengele Munanga, do Museu de Antropologia da USP, ilustrações que associam traços positivos apenas a determinados tipos raciais são racistas. Então, como é que eu classifico tal livro de racista? Porque tem um estudo de um antropólogo que fala que, sim, se tiver um texto que atribui características de traço positivo, de ser bom ou ser ruim, dependendo da raça da pessoa, a gente classifica sim esse texto como racista. Argumento de consenso ou princípio. Consenso, gente, consenso da sociedade. Princípio pessoal, né? A justificativa é um princípio, ou seja, uma crença pessoal baseada numa constatação lógica, científica, ética, estética, social. É aceita como verdadeira e de validade universal. Os dados apresentados, por sua vez, dizem respeito a um fato isolado, mas aparentemente relacionado ao princípio em que se acredita. Ambos ajudam o leitor a chegar a uma tese ou conclusão por meio de dedução. Então, dei 2 exemplos aí de argumento de consenso. A mulher de hoje ocupa um papel social diferente da mulher do século XIX. Poxa, é consenso isso na nossa sociedade. A mulher, apesar que tem muitas mulheres hoje em dia que ainda são, né, como a mulher do século XIX. Não fazem questão de fazer parte do cotidiano, né, como cidadãs, não votam. A mulher no século XIX não votava, era só esposa do lar, submetida a uma posição mais abaixo do homem, né? A mulher do século XXI é totalmente diferente, né? O termo do momento é empoderamento, né? Mas é o papel que a mulher ocupa. Ela vota, ela concorre a cargos eletivos, ela está ativa no mercado de trabalho, ela não é mais só mãe e dona de casa, né? Ela tem um outro papel social. Então, a gente chega ao consenso, toda a sociedade tem esse consenso. O homem depende do ambiente para viver. Esse é um consenso baseado já num estudo científico. O estudo científico mostrou que o homem depende do ambiente para viver, e nós, enquanto sociedade, mesmo se não tivesse o estudo científico, a gente percebe isso, né? Que a gente precisou, ao longo da história, se adaptar ao meio ambiente, né, para poder viver. Então, argumento de consenso ou princípio. Gente, vamos falar um pouquinho de como influenciar ideias. Poxa, eu tenho os argumentos na mão. E agora, como é que eu influencio ideias? Deixa eu só falar uma coisinha para vocês antes de entrar nesse tópico. Muitos de vocês podem me falar assim, Dani, nossa, beleza, aprendi os argumentos, aprendi como influenciar ideias, mas não consigo, eu sei o que falar, mas não consigo começar a escrever. Como que eu faço? Gente, sempre faz assim, ó. Começar a escrever, o que eu faço? Primeiro, qual a minha posição diante dessa questão polêmica? Eu sou a favor, eu sou contra, eu sou opinião X, opinião Y. Então eu sempre falo para todo mundo, faz 2 colunas, né? Coloca assim, vamos lá, vamos pegar um assunto bem polêmico, a descriminalização do uso da maconha, né? Ou seja, quem usa maconha não ser criminalizado como bandido.
está se defendendo isso no Brasil, e até a liberação do uso, né, do porte e uso do entorpecente. Então, eu sou a favor ou sou contra? Não sei, eu sou a favor em alguns momentos, sou contra em outros. Então, o que eu faço? Faço uma coluna do porquê eu sou a favor e do porquê eu sou contra. Já começando aí, você já levanta bases para os seus argumentos. Então, você coloca ali alguma coisa, olha, eu sou a favor porque eu acho que menos jovens vão morrer, vão correr risco de ser preso e morrer numa cadeia, por exemplo, porque eles estão sendo tratados como bandidos e não como doentes, porque eles são viciados. Então, eu coloco esse argumento. Então, eu já posso buscar um argumento de autoridade sobre esse assunto. Eu posso buscar um argumento de exemplificação sobre esse assunto. Então, quando eu levanto já as bases dos meus argumentos, antes, primeiro, eu defino qual a minha posição sobre o assunto. Eu sou mais a favor ou eu sou mais contra? Aí eu tenho mais itens a favor, então eu sou a favor. Eu tenho mais itens contra, então eu sou contra. Certo? E aí já começo a pensar, então eu vou usar isso para defender o que eu acredito. Então, como que eu vou fazer? Eu vou fazer vou mostrar que meu vizinho estava fumando maconha um dia, vou pôr esse exemplo, que meu vizinho estava fumando maconha na praça, foi preso, foi para a cadeia, acabou sendo estuprado, violentado, sofreu violência física e morreu na cadeia, sendo que ele só precisava de um tratamento. Então, é uma exemplificação. Eu escolho o que eu vou defender, as ideias que eu vou defender, para depois eu buscar os tipos de argumento que eu vou usar, tá bom? Gente, vamos falar em como influenciar ideias? Para influenciar ideias, eu posso utilizar muitas estratégias, mas eu vou falar de 3 aqui para vocês. Primeiro, seduzir o leitor. Seduzir o leitor não é mandar beijinho para ele e falar mais tarde te encontro ali na esquina, tá? Não é prometer, fazer promessas para o leitor que você não pode cumprir. Seduzir o leitor nada mais é do que adulá-lo com elogios, acolher os seus interesses e expectativas. Então, se eu vou produzir um texto para jovens, por exemplo, eu não vou chegar e falar, ô bando de maconheiros, vocês querem a liberação da maconha? Não, né? Isso é agressividade. Vou falar como? Vocês jovens que são o futuro do país, esperança de um futuro melhor, e nós necessitamos que vocês estejam sempre sãos, de saúde, de mente e corpo, eu começo adulando, né? Mostrando o quanto esse leitor é importante. Do mesmo jeito, se eu for falar com adultos que são contra e eu quero convencê-los a ser a favor, ou mostrar para eles o lado bom, não posso chegar e falar assim, uma banda de reacionário, banda de gente radical. Não. Falar, sabemos da importância de você, do seu papel na sociedade, enquanto formador de opiniões, enquanto base dessa sociedade, mas devemos pensar, aí você leva esse leitor a pensar do jeito que você quer que ele pense, né? Você pode chocar o leitor. Como que você choca o leitor? Mostrando para ele que as atitudes dele são falhas em relação àquele assunto e têm consequências negativas. Então, por exemplo, vamos supor que eu estou falando sobre fumar cigarro. Eu posso falar para o fumante, né, as consequências negativas de fumar um cigarro, um câncer de pulmão, uma amputação de uma perna, impotência sexual. Eu vou chocar o leitor muitas vezes para mostrar que a atitude dele está sendo negativa. Eu posso orientar o leitor por meio da razão, analisar vantagens e desvantagens das posturas dele, né, com auxílio de dados concretos. Então, são 3 formas que eu chamei a atenção aqui para vocês, de influenciar ideias, que vão estar no texto que eu vou deixar para vocês analisarem, tá bom? Vamos falar um pouquinho da linguagem. Antes de eu falar em estrutura do texto, dessa parte mais gramatical, quero dizer para vocês, a linguagem é sempre algo que a gente tem que definir quando a gente define para quem a gente vai escrever, quem é o nosso público-alvo. Então, quando eu falo disso, a gente volta para aquele assunto lá do primeiro ano, linguagem formal, linguagem informal. Se eu vou falar para um público jovem, eu posso ser mais informal. Se eu vou falar para um público adulto, ou eu não sei para que público, que eu vou atingir um público amplo, adultos, jovens, idosos, eu tenho que pensar em usar uma linguagem mais formal. Então, sempre escolher a formalidade da linguagem pelo público que você vai atingir quando você for escrever. Então, agora vamos falar dessa parte mais gramatical, mais estrutural. Quando a gente está escrevendo, a gente tem alguma ajuda para mostrar a nossa postura dentro do texto. E essa ajuda é chamada de articuladores textuais. O que são os articuladores? São palavras ou expressões que têm a função de estabelecer relações entre as partes do texto, fazendo o quê? Promovendo o quê? Uma coesão ou uma conexão de sequências que a gente fala. A gente chama esses articuladores de operadores argumentativos. Eles são estruturas linguísticas. O que são estruturas? Conjunções, locuções conjuntivas, advérbios, né?
pode ser aí no caso preposição, é mais conjunção mesmo. São estruturas linguísticas responsáveis pela ligação, ou seja, pela coesão entre as sentenças. Eles têm por função também ressaltar a força argumentativa do enunciado que você está defendendo. Então, se você quer colocar uma força argumentativa que você vai dar uma ideia contrária, você coloca um todavia, um entretanto, um porém. Né? Se você quer mostrar que você está exemplificando, por exemplo, se você quer colocar algo que você fala assim, ó, à medida que vai avançando, vai acontecendo isso. Você pode colocar a proporção que... Então, tem alguns articuladores aí, os operadores argumentativos, eu até fiz uma listinha para vocês de alguns. Então, alguns que somam argumentos. Quando eu quero somar argumentos, eu posso colocar o e também, mas também, além de, além disso. Quando eu vou concluir, eu posso iniciar meu parágrafo de conclusão com a palavra finalmente. Finalmente chegamos a esta conclusão. Finalmente chegamos à conclusão, é ruim. Finalmente chegamos a este ponto, chegamos a essa ideia final. Por fim, chegamos a esse resultado. Portanto, operadores que indicam explicação. Assim, desse modo, dessa forma, que indicam causa e explicação. Por que, já que, pois, por causa de... Que indicam oposição de ideias, mas, porém, contudo, todavia, no entanto... Relação de tempo, quando, assim que, logo que, finalidade, para que, a fim de que, para. Por favor, copiem no caderno de vocês, os operadores, tenham essa listinha à mão para ajudar vocês quando vocês forem escrever, tá bom? Pessoal, então, ó, chegamos ao final da explicação do conteúdo, tá? Então, vou frisar para vocês agora que vai ter uma atividade para vocês fazerem no caderno, eu vou colocar na sequência aqui um texto que foi escrito pelo Ricardo Guimarães e publicado na revista da MTV, chama Uma Coisa Grande Mesmo. É um texto que fala a respeito de meio ambiente, ele fala sobre convivermos com o meio ambiente, respeitarmos, ou até mesmo de preservarmos o meio ambiente, de sustentabilidade, mais assim, né? Então eu vou colocar o texto e as questões para vocês responderem no caderno. Sexta-feira eu já coloco a correção, então façam até sexta. Sexta eu vou gravar outro videozinho corrigindo, lendo e corrigindo. E vocês tirem dúvidas comigo, porque semana que vem vai ter uma atividade para nota, falando de argumentos, dos tipos de argumentos, do tipo de sedução, né, do tipo de convencimento ao leitor, de operadores argumentativos. Então, deem uma lida no PowerPoint, assistam a videoaula de novo se necessário, façam os exercícios, me chamem no mural para tirar dúvida, tá bom? Para desafiar vocês, eu vou deixar aqui, ó, um texto bem curtinho, né, que se chama Fácil Assim, do autor Sami Santos, tá? Ele é bem curtinho, ó, e tem 6 questõezinhas para vocês. No final tem as respostas, eu não vou passar aqui, ó, tem aqui as respostas, tá? Antes de vocês irem para outra atividade do caderno, façam essa primeiro, tá? A correção desse daqui já vai estar aqui no PowerPoint e o outro que é maior, sexta-feira. Gente, quero me despedir de vocês aqui no final, nossa bibliografia, tá? As fontes pesquisadas, quem quiser pesquisar e entrar em algo do que eu utilizei de material. Falar para vocês, estou morrendo de saudades, mantenham-se saudáveis sempre, né? Qualquer dúvida, me chamar, como eu falei para vocês no mural, a gente marca qualquer coisa no Meet, né? Agora está na moda falar isso, né? A gente marca um Meet e a gente tira dúvidas com vocês aí pela internet, tá bom? Beijo para todos.